Olá, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista Minérios. Perdão. Tem uma outra empresa, outra revista do grupo, acabei de falar com eles. Espera aí um pouquinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. A gente vai estar conversando agora com o Daniel e Ricardo. Queria que eles se apresentassem antes. Eles são da Mills Solares. Os dois, por favor, se apresentem aí para os nossos telespectadores. Oi, Augusto, bom dia. Bom, meu nome é Daniel Brugioni, eu sou hoje responsável pela parte comercial e marketing da nossa unidade de rental, de locação de equipamentos de acesso à altura. Bom dia, meu nome é Ricardo Guzmão, eu sou responsável pela área de construção da Mills Solares. Legal. A Mills e a Solar são duas grandes empresas atuantes aí no mercado de construção, da cadeia de construção civil no país, tem atuação em vários empreendimentos de infraestrutura, obra de construção pesada e construção de imobiliária. Eu queria saber deles o seguinte, como é que está os avanços aí das tecnologias de equipamentos de construção na construção pesada, né? Vocês têm atuação com vários sistemas, sistema de cremaleira, carro içado de aduela, treliça, né? Para fazer infraestrutura. Eu queria que vocês comentassem como é que vocês estão com essas tecnologias aí, o que vocês estão oferecendo nesse mercado e como é que vocês se posicionam com todos esses sistemas. Bom, falando um pouco da área de construção, a Mills, por ser uma companhia nacional e ter players nesse mercado que competem com a gente em todo o território nacional, a gente teve que buscar, ao longo dos anos, tecnologias compatíveis, né, com os players internacionais. Então, nós temos associações de cooperação em tecnologia com empresas alemãs, como é a NOI, no que tange a forma e escoramentos, canadenses, que é o caso da Luma Systems, e a nossa linha de obras especiais. Nós temos a maior parte de equipamentos para obras de artes especiais do Brasil, né? Inclui treliça lançadeiras, como você mencionou, né? São treliças para lançamento de peças pré-moldadas de grande peso, 45 metros de vão, até 140 toneladas. No início dos anos 2010, entre 2011 e 2012, nós trouxemos para o Brasil uma tecnologia de içamento de aduelas, através do carro içador de aduelas, né? Ele tem um motor que é elétrico, então ele consegue transportar e içar peças de até 120, 130 toneladas em alturas de 45 a 50 metros de altura em menos de uma hora, né? Foi essa tecnologia usada lá em Guaíba, além dos carros de avanço sucessivo, que são equipamentos que fazem a moldagem do concreto em loco, em aduelas, para pesos também até superiores a 150 toneladas, né? Então, a gente tem um parque bastante extenso aí de equipamentos para construção pesada, de obra de arte. Com relação a esses sistemas, né, que são quais são as principais aplicações deles têm sido aqui no Brasil? Queria que vocês comentassem sobre isso. Então, os sistemas, eles visam sempre um aumento de produtividade, né? Então, quando a gente trouxe isso já há mais tempo, a treliça lançadeira, o Brasil ele começava a implementar a tecnologia de pontes pré-moldadas, possibilitava você lançar 2, 3 vigas por dia, né, em vãos de 45 metros, sobre água, independente de altura, e sobre vias também de trânsito em movimento, né, como foi a linha vermelha e tudo mais. Então, sempre a busca foi por equipamentos que proporcionassem uma produtividade melhor ao que se tinha, né? O içador de aduela, que já é um equipamento mais recente, a gente consegue, através dele, fazer uma pré-fabricação da obra de arte, né? Então, ao invés de você utilizar os carros de avanço sucessivos que fazem a moldagem do concreto em loco, onde a armação tem que ser feita em loco, com uma produtividade menor, você tem que fazer uma proteção também um pouco mais complexa. Então,
qual a vantagem de você utilizar o içador de aduela? Você pré-fabrica a obra, né? Então você tem um índice de produtividade maior, você faz a armação no canteiro de pré-moldado, com isso você também ganha uma precisão e uma facilidade na execução, buscando ciclos mais rápidos, né? E também, né, não esquecendo que toda a parte de equipamentos pesados também para escoramento de grandes cargas, isso evoluiu muito na última década, né? Então, nós tínhamos, há mais de 15 anos, aí, torres de escoramento com capacidade máxima de carga de 6 toneladas por elemento, por poste. Hoje a gente chega a ter 35 toneladas por elemento nos equipamentos mais específicos, né? Que foi até uma das soluções que foram utilizadas lá em Guaíba, onde a gente teve que fazer um pilar provisório, com fundações provisórias, com capacidade de carga até 600 toneladas naquele ponto, né? Então, também esse tipo de equipamento ele evoluiu muito nos últimos 10 anos. Legal. Verifique-se aí que está se usando em grandes obras de infraestrutura do país. Você citou essa ponte sobre o Rio Guaíba, né? Que é uma ponte nova, um complexo viário lá em Porto Alegre, né? Até queria que você comentasse o que foi utilizado de sistemas lá pela MIS. Então, nessa ponte especificamente, nós utilizamos desde as formas handset, que são as formas mais leves, elas foram utilizadas principalmente nos blocos de fundação, as formas de pressão média, né, que são os painéis de tamanho médio, ALU-L, que são painéis versáteis de alumínio, são mais leves, para uma capacidade de carga de 60 kN por metro quadrado, que foram utilizados nos pilares. Quem não conhece a obra, é uma obra de mais ou menos 12 quilômetros, onde aproximadamente 7 quilômetros são de obras de arte especiais sobre, né, o Rio Guaíba. Hoje existe uma ponte lá no local, mas ela foi construída numa altura que não permite a livre navegação, né? Então, essa nova ponte sobre o Rio Guaíba, ela tem uma altura maior, a gente chegou lá a ter 55 metros de içamento entre o nível do rio, né, e o ponto de içamento da aduela. Então, ela vai proporcionar para a região uma condição melhor de trânsito e também uma navegabilidade livre, independente de interdição de rodovia, né? Que hoje a ponte que existe lá, quando você tem embarcações de grande porte, você tem que paralisar o trânsito para elevar o vão, que é o vão navegável. Então, como os pilares têm uma altura bastante grande, nós utilizamos as plataformas com sistema de pinhão e cremalheira, né? Então ela tem elevação também através de motor elétrico, ela proporciona uma produtividade maior na execução das formas, o sistema ALU-L para esses pilares. E aí, para as obras de artes especiais, nós utilizamos a treliça lançadeira para fazer o lançamento das vigas. Lá tinham vigas de mais ou menos, eu acho que 110, 120 toneladas, principalmente nos trechos onde nós tínhamos raios de curvatura inferiores a 400 metros e elevação, né, uma rampa próximo aí a 6%. Então, onde a gente tinha uma complexidade no lançamento dessas vigas que não possibilitava lançar com guindaste, nós utilizamos aí a treliça lançadeira. E os içadores de aduela, grande parte da ponte, que é exatamente sobre o rio, o projeto executivo previa o içamento de aduela, né? Então, uma das complexidades que a gente enfrentou lá, o desafio maior, é que nos apoios de extremidades, o apoio 3 e o apoio 6, ele não tinha uma simetria de aduelas. Então, para um lado, eles possuíam 18 aduelas, e, para o outro lado, 23 aduelas. E, com isso, a gente tinha um desequilíbrio durante a fase de execução, até que fosse engastada a estrutura. Nesse período de desequilíbrio, nós utilizamos um pilar provisório, que é basicamente um sistema modular, né? Se chama Sistema Modular MILS, para grandes capacidades de carga. Então,
Com a montagem desse sistema, na extremidade onde nós tínhamos 23 aduelas, a gente conseguiu proporcionar o equilíbrio da estrutura até a finalização do lançamento e engastamento da estrutura, né? Então, esse foi um dos desafios aí desse projeto. Legal, esse empreendimento, essa estrutura, essa obra desse complexo foi concluído recentemente, só para citar aí para o pessoal que está nos assistindo. Eu queria que você estava falando um pouco, Ricardo, de formas, né? Escoramento de formas são sistemas bastante aplicados na engenharia já há algum tempo, né? Eu queria que você falasse para mim a evolução disso hoje, né? Porque a construtora está preocupada hoje com formas e escoramentos, que são dois sistemas já bastante utilizados na engenharia, aplicados, né? Já há algum tempo, mas hoje, qual é a preocupação para oferecer no mercado esse tipo, né, de sistema, de método, né, de trabalho? Bom, basicamente toda obra de construção, ela no projeto, principalmente na fase de estudo, né, onde você vai fazer o planejamento físico e financeiro, a velocidade de execução é um item muito importante, né? Então, muitas vezes você tem até uma metodologia a ser executada, mas dentro dessa execução e dentro dessa metodologia você tem diversas variáveis, né? Então, como que você pode ciclar a forma e executar o escoramento de uma forma mais produtiva, né? Então, dando exemplo lá, a gente falou de Guaíba, tinha pilares de 40 metros. Como é que se executa um pilar de 40 metros? Pode ser através de uma forma trepante, de uma forma deslizante, em etapas de 2 metros, de 3. Qual a melhor equação que dá um custo mais baixo, uma velocidade e uma produtividade maior, né? Então, a forma, ela tem um peso muito importante quando você fala em logística de execução, né? Como você cicla os equipamentos na obra e como você atinge as melhores produtividades. E com a evolução dos sistemas de forma, né, você pode adequar a melhor solução para pressões também que o projeto exige, né? Então, você tem equipamentos que são mais aderentes a pressões menores, desde de 40 kN por metro quadrado até acima de 100 kN por metro quadrado, onde você consegue fazer painéis maiores e ter um concreto, muitas vezes até mais fluido, para possibilitar uma velocidade de concretagem maior. Então, assim, a forma, ela praticamente dita o ritmo da obra. Interessante. Então, essa questão aí da mais leveza desse tipo de material e também aplicar o uso mais rápido, né, cada vez mais rápido dentro da construção, ela se tornou essencial, mais essencial ainda, né? Sim. Quanto você tem uma melhor relação peso-resistência, né, ela é mais leve e mais resistente, por isso a gente usa bastante o alumínio, você consegue atingir índices melhores. Legal. Com relação a equipamento de locação, né, que vocês fazem, conhecido também por locação de equipamentos, para trabalhar em altura, né? Queria que vocês me falassem como é que estão as demandas disso daí também. Como é que está esse mercado? O que vocês têm de solução nessa área? Como é que vocês veem também a tendência, né? Que essa questão de plataforma aérea cresceu bastante no Brasil nos últimos anos, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Bom, Augusto, se a gente volta um pouco no tempo, lá para os anos de 2013, 2014, e até um pouco antes disso, né? A partir de 2010, quando o Brasil estava numa fase de muitas obras ocorrendo, né? Na parte de preparação para a Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, eu lembro que tinha um indicador até que mostrava que em um determinado momento o Brasil tinha quase 60 shopping centers sendo construídos ao mesmo tempo, fora os estádios e fora tudo aquilo que estava sendo construído no entorno. Então, eram grandes investimentos que estavam tendo nessa parte de infraestrutura.
foi quando as plataformas aéreas começaram a chegar realmente em volume no Brasil. Sempre com um grande apelo de segurança no trabalho à altura, claro, mas a produtividade também é um ponto super importante. Só para você ter uma ideia, se eu for trazer em grandes números, apesar do Brasil, a plataforma aérea ela já está há um tempo no Brasil, ela já está sendo utilizada, mas se a gente for considerar em quantidade de equipamentos, o Brasil hoje tem em torno de 30 mil plataformas aéreas que vão desde 6 metros de altura até 60 metros de altura. Você compara isso com um mercado que é muito mais mecanizado, que é o mercado americano. No mercado americano, a gente já está falando em torno de 600 mil plataformas aéreas. Então, realmente assim, o Brasil tem 20 vezes menos plataformas do que o mercado americano. Tem muito o que crescer nisso. A gente ainda encontra muita atividade sendo feita usando andaime, usando balancinho. E a plataforma aérea ela é um produto substituto disso, sempre com um foco muito forte. É o produto mais seguro do mundo em trabalho em altura. Se você hoje, se a gente considerar o volume de acidentes que existem com índices mundiais, a grande parte dos acidentes em construção é por queda, é por problema de altura, queda de altura, e a plataforma aérea ela tem um índice muito baixo de acidentes quando o trabalho é feito em altura. Ela é quase uma ferramenta, porque o próprio usuário, a pessoa que está lá para fazer uma atividade na altura, ela é o próprio operador da plataforma, né? Ele não tem um operador para ter alguém que vai fazer uma instalação, ou vai fazer uma pintura, ou um acabamento que seja. O próprio profissional que vai fazer a atividade, ele é o próprio operador da plataforma. E isso que traz um grande potencial desse mercado e de a gente conseguir cada vez mais ter uma penetração maior desse tipo de equipamento em qualquer tipo de atividade em altura. Não só na construção, mas como em indústria, em serviços, em tudo aquilo que você precise fazer, qualquer atividade em altura, como que a gente coloca realmente a plataforma para atuar. E agora, esses equipamentos entrando numa era muito mais tecnológica, trazendo telemetria para o equipamento, onde o próprio usuário consegue medir a produtividade dele ou a quantidade necessária de plataformas que você precisa colocar num grande projeto. Você consegue antes simular isso, de forma que você coloca exatamente os equipamentos necessários, que vão ser totalmente adaptáveis para todos os serviços que vão ser feitos naquela obra. Depois você mede o resultado via telemetria. E cada vez mais também os fabricantes investindo em equipamentos que tornam a plataforma ainda mais segura, para você evitar ao máximo um erro humano na hora de operar a plataforma. Então, esse é todo um caminho que a gente acredita que tem hoje. A gente tem uma frota significante de plataformas aqui na Milsolaris. A gente está acima de 8 mil máquinas espalhadas pelo Brasil todo e sempre buscando como você traz mais usuários para esse tipo de equipamento. Esse é um grande desafio para você levar a produtividade para a ponta, levar mais segurança na ponta. Daniel, qual a demanda que dá para atender aí no mercado de construção com essa linha aí, né, avançada, com tecnologia embarcada de plataforma aérea? Como é que o mercado de construção, o que dá para atender desse mercado, que você vê como uma solução que poderia ser aplicada na prática, né, nesse mercado, com esses equipamentos aí com alta tecnologia? A plataforma ela sempre entra, que nem o Ricardo traz aqui. O Ricardo traz muito o início, né, dos projetos, né, de construção, onde você faz toda a parte de fundação e depois a obra propriamente dita. E a plataforma ela entra num estágio mais à frente, né, que é na hora que você começa toda a parte de instalação e acabamento, você vem com a plataforma que ela para você executar essas atividades. A gente acredita hoje que ainda tem um espaço enorme, porque de você colocar esse tipo de equipamento nas obras. Grandes obras,
já é muito fácil você ver muitas plataformas operando, porque precisa de produtividade. O Ricardo trouxe tempo de obra, tempo de execução é fundamental para cumprimento de cronogramas, mas quando você vai ainda em obras menores, a plataforma ela ainda é vista como um custo adicional. E que, na verdade, na hora que você faz uma conta do custo total, o que a plataforma traz de produtividade, ela acaba compensando talvez um custo maior de locação, se você compara simplesmente com uma locação do andaime, mas você não precisa montar andaime, você não precisa desmontar andaime, você tem muito mais efetividade na execução da atividade. E esse é o grande espaço que a gente enxerga. A gente acredita hoje que, assim, vamos dizer, em percentual de penetração de plataforma aérea no segmento de construção, a gente deve estar em torno de 30%. Então, tem um espaço ainda de mais de 70% de obras onde poderiam usar plataformas aéreas que ainda não usam, por uma questão ainda de conhecimento do equipamento, ainda de realmente de ter uma visão mais ampla sobre o custo total que envolve um equipamento desse e a produtividade que ele pode trazer com a segurança que ele traz. Legal. Daniel, Ricardo, a questão agora é o seguinte: o projeto ganhou muita importância no mercado brasileiro nos últimos tempos, uma certa preocupação de desenvolver melhor os projetos antes da obra, né? Eu queria saber como é que vocês podem ajudar nesse sentido, né, nos projetos executivos, mesmo básico, né, com a tecnologia de vocês, né? Como é que isso tem sido tratado? Eu queria que vocês comentassem, né, essa questão. Por exemplo, no caso lá da ponte lá do Sul, eu acredito que no projeto já deveria ter conversa com os sistemas de vocês, que seria de dar mais rapidez, né, e qualidade à obra. Eu queria saber como é que vocês podem contribuir nessa questão ainda na entrada do projeto, né, antes da obra, da execução, com a tecnologia da Mills Solaris. Sim, Augusto, sem dúvida, assim, essa fase ela é de grande importância, né? Essa conversa e essa participação mais ampla do projetista junto com os fornecedores de tecnologia e os construtores, nessa construção aí envolvendo todos os stakeholders, ela é muito importante. Ainda mais nessa fase que a gente vem passando, onde os investimentos em infraestrutura tendem a cada vez mais partirem das parcerias público-privadas e das concessões, onde você tem uma liberdade maior em colocar projetos, em iniciar projetos com uma liberdade de escolher qual é o melhor método construtivo, né? Porque muitas vezes essas empresas que são as concessionárias e quem realmente vai investir no projeto, busca sempre uma solução segura e econômica, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais liberdade em tentar, no início do estudo, imprimir tecnologias mais modernas e que realmente tragam um retorno maior aos acionistas. Então, diferente de quando a gente só tinha investimento público, onde você tinha já um projeto pré-concebido, que você tinha que executar aquele projeto sem poder fazer nenhum tipo de variação, né? Então, a gente tem participado de estudos, né, com vários projetistas e concessionárias. Lá no Sul, né, no caso aí com a construtora Queiroz Galvão e a EGT, a gente participou bastante do início dos estudos e várias obras a gente tem participado nessa fase bastante inicial, que é onde realmente você consegue ter já uma discussão técnica que propicia aí o ganho de produtividade. E nós buscamos sempre oferecer também, como você comentou desse exemplo lá de Guaíba, as soluções completas, né, onde a gente discuta desde o início da execução ali, da fundação, até o término da superestrutura, buscando sempre proporcionar a linha de equipamentos completa e com maior produtividade. Legal. Como é que vocês estão atuando aí nesse período de pandemia, né? Vocês apresentaram crescimento em 2019, esse ano a gente se deparou com essa situação inusitada aí, complicada, mas exigiu muito empenho aí do mercado em mudar a forma de trabalhar. Eu queria saber como é que vocês estão fazendo, convivendo com essa questão. Bom, eu começo aqui um pouco
trazendo um pouco da visão da alocação de equipamentos, como a nossa atuação ela é muito ampla, né? Então ela vai muito além só da construção quando a gente vai na parte de plataformas aéreas. Então, praticamente, a gente tem plataformas em todos os segmentos do mercado, que nem eu disse, em qualquer tipo de indústria, a gente consegue colocar uma plataforma na parte de prestação de serviços, na parte de eventos. O que aconteceu na pandemia? Durante a pandemia, que foi lá em março em diante, né, no final de março, que começaram os fechamentos, né, os bloqueios, e vindo muito da questão de serviços só ligados a serviços essenciais, né, indústrias ou negócios que fossem voltados e que eram considerados essenciais, pela nossa abrangência e pela N segmentos que a gente consegue realmente ter como os nossos clientes, a gente não parou de operar um minuto durante a pandemia. Então, a gente hoje tem mais de 30 filiais espalhadas pelo Brasil, todas as filiais continuaram operando com todos os cuidados necessários, claro, para o nosso time, em relação à utilização dos EPIs necessários, a parte do controle com álcool gel em todas as atividades e um controle muito forte de testagem. A gente teve muito poucas pessoas contaminadas durante esse período, isso foi importante também para a gente medir, mas a gente conseguiu realmente manter tudo operando, a gente participou de muita montagem dos hospitais de campanha, colocando os equipamentos para fazer parte do processo de montagem desses hospitais. E claro, alguns segmentos, eles demandaram mais equipamentos nesse momento, mas outros segmentos demandaram muito menos equipamentos. Então, quando a gente entra também no aeroportos, shopping centers, qualquer tipo de evento musical, que a gente também colocava muita máquina, isso tudo praticamente se reduziu a zero. Enquanto alguns outros segmentos, eles demandaram mais equipamentos. Mas, no balanço geral, a gente acredita que a gente conseguiu lidar muito bem. Lógico que não houve... a gente acabou perdendo negócio pelo total do mercado, mas a gente conseguiu manter o emprego de praticamente todo o nosso time, sem ter que envolver em nenhum plano de redução de salário, nada disso. A gente acabou optando em não fazer e preservar as pessoas, e isso foi importante agora também por uma retomada que está acontecendo. A gente já percebe agora o mês de outubro sendo um mês que já volta na mesma volume de negócios que a gente tinha pré-pandemia. Então, que traz realmente uma retomada do mercado em geral, na nossa visão. Bom, só complementar algumas coisas que, assim, mais voltadas principalmente ao mercado de infra e mais distante, né? O Daniel comentou aí das medidas. Logo em março, a gente teve um impacto um pouco maior, março e início de abril, de algumas obras que paralisaram, e assim, a gente buscou sempre proporcionar a melhor condição de trabalho aos nossos funcionários, né? Então, tanto em relação aos que ficam permanentes nas obras, né, com as medidas de segurança, muitos nós repatriamos, mas, assim, principalmente nas obras mais ligadas à infraestrutura e também a gente ainda atua no mercado de edificações, um volume menor, mas ainda tem uma atuação. A partir de junho, a gente já tinha praticamente 80% do que paralisou já tinha retomado, né? Então, a gente, logicamente, implementou essas condições. Até hoje, a gente tem condições diferenciadas aí aos colaboradores, como, por exemplo, a gente até hoje evita o transporte público, a gente providencia o transporte através de vans. Nesse endereço que a gente está, existe uma cabine de desinfecção na entrada aqui do site. Então, a gente conseguiu, com todas essas medidas, realmente reduzir muito o impacto de contaminação dentro da companhia e também nos colaboradores que trabalham externamente, né? Criando
Também alguns requisitos para a visita, né? E para o recebimento também do visitante aqui, um questionário inicial para que eles respondem, a gente se assegure da condição, tanto do recebimento, né, de pessoas de fora, quanto na nossa visita, e também os protocolos, né, tanto de afastamento, quando existe alguma suspeita ou algum sintoma, enfim. Então, assim, hoje a gente já tem uma situação, principalmente aqui na unidade de negócio de construção, muito próxima ao que a gente orçou, que a gente imaginou para o ano, né? Não teve a gente não tem tendo uma queda de resultado substancial. A gente, pelo contrário, está seguindo dentro aí do previsto. Acho que foi um grande teste de adaptabilidade, né, nesse momento. Então, quão rápido a gente conseguiu reagir nas situações. Então, outro ponto também, o pessoal administrativo, um processo de home office muito forte no Brasil todo e sem deixar uma capacidade de pôr essas pessoas em casa com acesso aos sistemas para manter tudo operando. Acho que foi um aprendizado para todo mundo e com certeza, assim, a gente criou um grupo multidisciplinar também que estudava todo dia tudo que acontecia e rapidamente a gente mudava processos para, no final, a gente conseguir atender a demanda da ponta com a maior segurança possível e não parar aquele tipo de negócio que não poderia parar. Né? Então, essa foi uma das grandes preocupações que realmente a gente teve e analisando até agora, funcionou muito bem. Bacana, mais uma experiência aí do mercado. A Biosolares, que é uma empresa grande, né? Como é que trabalhou aí nesse período de pandemia? A gente sempre pergunta às pessoas, né, que a gente tem conversado nos últimos tempos, e até para contar a experiência, a forma que tem feito, a gente sabe que todo mundo teve que mudar, isso não é do dia para a noite, a gente vai aprendendo a conviver com essa situação, mas é um bom exemplo aí também da Biosolares para manter os negócios ativos, uma empresa que tem relevância dentro das obras de infraestrutura e construção, né? Eu queria agora caminhar aqui para o final, Daniel e Ricardo, que vocês cada um comentasse, né? Quais são as perspectivas de vocês, assim, daqui para frente, né? Já projetando para 2021, que está aí, está batendo a porta já, né? E saber um pouquinho o que vocês imaginam do mercado, o que vocês pensam, assim, também, que dá para trazer de tech, se tem alguma novidade de tecnologia trazendo para o Brasil, entendeu? Que vocês já estão planejando. Eu queria que vocês comentassem sobre o futuro. Pode começar, Daniel, por favor. Claro, assim, bom, o ano de 2020 realmente, e ainda continua sendo um ano de muitas incertezas. A gente não sabe exatamente o que virá pela frente, por tudo que a gente já está acompanhando o que está acontecendo fora do Brasil, né? Novamente, você vê a Europa entrando em processos de lockdown, ainda aumentando muito o número de contaminados, e agora o número de mortes, sem uma expectativa muito clara de uma vacina. E mesmo chegando uma vacina agora, o volume de pessoas que tem que passar por essa imunização é tão grande que o tempo para você conseguir cobrir isso ainda ele é muito, muito longo. E os Estados Unidos estão passando por um momento forte também dessa parte, né, aumentando muitos casos. A gente não sabe se isso chega no Brasil ou não chega, né? Então, a mesma coisa quando estava lá em março, será que chega ou não chega? Talvez o nosso processo um pouco menos restrito que ocorreu de fechamento, talvez ele traga esse platô contínuo e talvez a gente não tenha uma segunda onda, mas ainda é muita especulação em cima disso, né? Então, claro, a gente tem como brasileiros que somos bem otimistas, a gente acredita, olhando o que está acontecendo agora, e o mercado reagindo, traz boas perspectivas para 2021. A gente já acredita que algo que no início da pandemia a gente esperava que, olha, vai demorar uns 3, 4 anos para voltar, pela queda que vai ter e a queda que está tendo, voltar aos patamares que a gente estava prevendo para 2020, pode ser que não. Pode ser, olhando agora, pode ser que para 2021 a gente já volte aos patamares que a gente estava prevendo para 2020. Só que fazer planos agora, eu acho que ainda é muito cedo para a gente
fazer tanto planos de investimento, o que a gente vai trazer, enquanto não fique muito mais claro realmente o que vai acontecer. O que a gente tem que fazer é tentar trabalhar o melhor possível e estar revendo os nossos planos futuros continuamente de acordo com o que está vindo de perspectivas do mercado. É um pouco dessa visão que a gente tem hoje. Legal, então, Ricardo. Vamos no final com você, então. Vamos lá, Ricardo Guzmão. Tá. Então, a gente olhando um pouquinho aí para o mercado de construção e principalmente de infraestrutura no Brasil, a gente percebe que o ano, logo no início, quando veio o efeito da pandemia, a gente pensou até que seria pior e ele acabou se sustentando num nível de atividade que foi satisfatório aí para o segmento, né? A gente vê até alguns segmentos dentro da construção que tiveram crescimento, né? E outros não, mas, de certa forma, o segmento como um todo teve uma performance aí satisfatória para o ano de 2020. Só que, olhando os projetos que estavam previstos, as concessões que deveriam acontecer, né, os leilões que deveriam acontecer, a gente vê que uma parte desses projetos eles foram adiados, e esse adiamento, em algumas situações, foram até incrementados alguns projetos. Então, dentro do nosso pipeline, né, se realmente o governo conseguir passar a confiança necessária para que os investidores realmente se interessem pelos projetos e que a coisa evolua, a gente vê um volume de atividade boa para o ano que vem, né? Então, a gente tem essa dose de otimismo. Tem a incerteza, como o Daniel falou, porque ninguém está livre de uma segunda onda, o que pode comprometer, né? E se pode adiar um pouco mais. Mas, por outro lado, você vê o país com uma carência muito grande, né? E com vários segmentos da nossa economia que não pararam, né? E, pelo contrário, cresceram. E para você dar suporte a esse crescimento, você precisa de investimento, né? Então, você vê o agronegócio, ele continuou crescendo, você vê setores da indústria, a indústria papeleira, ela investiu muito no ano de 2020. Então, a infraestrutura ela tem que acompanhar esse desenvolvimento e você vê o marco de saneamento básico, né, um sinal disso, a carência que a gente tem, principalmente no tratamento de esgoto, que quase a metade do esgoto do Brasil não é tratado. Então, a gente vê boas perspectivas, apesar de um cenário ainda de incerteza. E, assim, a tendência é que a coisa continue melhorando, que o pior já tenha passado, né? Dependendo, lógico, dessas variáveis de mundo, né? que o próprio Daniel colocou aqui. Então, nossa expectativa é que o ano seja melhor do que esse ano, de 2020. A gente tem investido um pouco em processos internos para ganho de produtividade e também essa parte tanto de cálculo, né, ela tem evoluído muito, tem a chegada aí de novas tecnologias, do BIM, tecnologias que a gente está já desenvolvendo internamente para uma implementação futura. E toda essa parte digital a gente vê que se desenvolveu muito nesse ano, né? Então a gente também tem internamente buscado aí melhoria de processos internos e produtividade para um mercado cada vez mais competitivo aí. Legal, a gente conversou com o Daniel Brugioni e Ricardo Guzmão, que são da Mil Solares, uma empresa importante, um player grande da cadeia lá de construção, que trabalha com o sistema de cremalheiras, carros içadores de aduelas, como foi citado aí, treliças lançadeiras, com atuação importante em infraestrutura, né? Também escoramento de fornos, que são sistemas um pouco mais antigos, usados no Brasil, essenciais para a obra, e também equipamentos, né? Locação de equipamentos para trabalho em altura. Obrigado, Daniel Brugioni e Ricardo Guzmão, da Mil Solares, pela participação. Obrigado você, Augusto, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Ok, Augusto. Obrigado. Vamos ver se o ano que vem a gente fala de novo e que esteja muito melhor do que a visão de hoje. Assim, é isso que a gente espera. Vai estar. Obrigado. Obrigado. Legal, pessoal. Obrigado, viu, Daniel e Ricardo. Já acabou a gravação.
aqui. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigado. Você também. Débora, obrigado, viu, pela presença. Um abraço. Qualquer coisa, liga. Obrigado, gente. Bom dia.